conosco, amém? Através da leitura da palavra de Deus. Mas antes de lermos, a Bíblia fala, não é nem no texto que está, eu vou ler agora não, mas lembrando que lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, não precisa abrir não, diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então, se eu pequei, eu vou morrer no dia seguinte? Não. Quando fala morte, a palavra morte significa separação. Jesus disse assim para um certo discípulo: deixa eu enterrar meu pai. Ele falou assim: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. O que quer dizer com isso? Os mortos espiritualmente estão andando aí, está cheio esse mundo. Os mortos espiritualmente separados de Deus, porque quer enterrar aqueles que separaram do mundo. Aqueles que já não estão com vida aqui na matéria. Então deixa, aí Jesus deu esse exemplo, ou seja, tem aqueles que morrem eternamente, né? Estão separados de Deus, e aqueles que morrem no dia a dia. Não é verdade? Então o salário do pecado é a morte é eterna, não terá vida eterna. Então, mas o que a gente pode pensar com isso? Podemos pensar que se o salário do pecado é a morte, como que eu consigo resolver o problema para mim ir até o céu, ter a vida eterna e vencer essa morte, a segunda morte? Como? Através de Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho. Qual o caminho? Que me leva aonde? Todo caminho leva a algum lugar, né? Se eu seguir esse caminho aqui, e se eu ficar assim, vai levar a algum lugar? Não. Por quê? Porque eu estou rodando em círculo. E quando você roda em círculo, o caminho é o mesmo. Você não sai do caminho. E se eu for ao contrário? Porque eu não tenho caminho. Esse é meu caminho. Eu estou aqui, andei e voltei no meu ego. Então, eu estou errado. Eu quero caminho para o céu. Estou errado ou certo? Estou errado. Por quê? Eu estou seguindo o meu próprio caminho. Então, se eu continuar assim a vida toda, vai chegar um dia que eu vou morrer e vou para o inferno. E eu seguindo o meu próprio caminho, não estava nem para Deus. O salário desse meu pecado, do meu erro, é a morte. Lá em Provérbios 14 fala assim: há caminhos que ao homem, quando a palavra diz o homem, igual essa música também, diz a humanidade. Homem macho, homem fêmea. Humanidade, os homens, criaturas de Deus, humanos, né? A imagem semelhante de Deus. Então, a Bíblia fala que nós somos criados por Deus. E toda vez que pecamos, se confessarmos nossos pecados, quem é fiel e justo? Jesus. É necessário confessar. E Ele vai nos perdoar. Por quê? Mas foi muito grande. Você confessou o seu pecado, aconteceu, o que você fez? Eu falei uma mentirinha pequenininha. Eu falei que eu tinha, vamos dizer, contar, 46 anos, que eu tinha 64. Mentirinha. E o seu pecado estava, rapaz, eu bebi aí, não queria saber de Deus, nunca quis saber. Eu matei 2 pessoas, por isso eu não pedi, não conto para ninguém. Você não notou, o seu pecado é muito grande. E o seu é muito pequeno. Mesma coisa. Se você não arrepender, não reconhecer que aquilo estava errado, vai ser o mesmo nível. Mas não é possível, Deus é assim. Não, porque Deus é justo. Porque Ele falou assim: se nos arrependermos, se confessarmos os pecados, Ele, Jesus, que é o caminho que leva a Deus, vai te perdoar. Está entendendo? E Ele é o caminho reto. Estou subindo. Caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade, porque Ele é verdade. Que fora dele o resto é mentira. E por isso que a Bíblia fala em Romanos não, em Provérbios 14,
há caminhos que ao homem parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas está tudo certinho. Ué, não estou fazendo nada de errado, não estou matando ninguém, não estou roubando. Mas eu vou chegar um dia, eu vou para o céu. Que eu acho que eu vou fazendo assim, eu vou subindo aqui, eu vou rodando assim, ó, vou rodando assim, eu acho que vou chegar lá. Esse é o caminho, está certo, eu acho que está certo. Há caminho que ao homem parece certo, para a direita, mas ao final são caminhos de morte. Ixi. Então, conclusão, Jesus é o caminho, a gente sabe que Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Vida é o quê? É o oposto de morte. Então, se eu me agarrar com Jesus, eu estou livre do salário do pecado e a morte. E o rei Davi, agora eu quero falar só no Salmo 51, se você quiser. Salmo 51. Você presta atenção. Salmo 51. Quando Davi escreveu esse salmo? Sabe quando? Quando ele tinha muitas mulheres, tinha muita coisa, era rei, tinha esposa, ele tinha alguns esposos, e ele olhou a mulher de um dos bons soldados dele, uma pessoa que guardava e protegia, morava próximo à casa dele, uma pessoa de autoridade, não era o comandante principal, não era uma pessoa, e era próximo, e lá no altar, dava para ver lá embaixo, longe assim, a casa, e não tinha chuveiro em casa, a pessoa pegava água fora, tinha uma piscina fora, uma coisa, e ele viu a mulher do seu soldado Urias tomando banho. E ele olhou assim, e o homem muito pelo olhar, A mulher às vezes pelo ouvir, o homem muito pelo olhar. E olhar, gostou que a mulher ia falar que a mulher era muito bonita e formosa. Ele olhou, cobiçou. Até aí tudo bem, se ele olhasse, cobiçava, não esquecesse logo, não tinha problema. Ele ficou martelando aquilo. Como é que ele ficou martelando aquilo? Eu sou o quê? Rei. Não tem ninguém nem Deus, mas eu sou rei. Aqui na terra eu sou rei. Manda e desmanda, faz o que eu quiser, tem quantas mulheres eu quiser. Então, se ela é bonita, eu gostei dela, eu vou dormir com ela. Pensou? Aí o que ele fez? Mandou, aqui, vai lá na casa da Batseba, lá na casa dela, espera um pouquinho que ela está tomando banho, daqui a pouquinho ela resolve. Vai lá e vai fazer o rei, quer falar com você como? Mas já, estou fazendo almoço, não. O rei, fala com o rei. Conclusão, dormiu com a mulher e tal, e aí passou o tempo, aí o marido dela voltou da guerra. Aí, Davi falou, vai dormir com sua mulher, rapaz. Eu falei, rei, aí, vai lá. Aí, quando chegou no dia seguinte, ele estava lá na porta do rei, vigiando. Rapaz, não falei para você, não, você é desobediente, falei para você ir lá na casa, dormir com sua mulher, descansar um pouco melhor, você trabalhou muito na guerra, Ele falou, não, nós estamos aqui, eu tenho que proteger o meu rei. A fidelidade do homem. E não foi. Porque a mulher ficou grávida. E aí, conclusão, ele não foi. E agora? Quando ele voltar da guerra, o que poderia ter? Sou rei. O que ele fez? Mandou. Coloca o Urias na frente lá e vocês recuam. Quando tiver, na hora de atacar, vocês param e vai sozinho para fazer o primeiro morrer. Manda matar o homem. Pecado da vida. E aí, conclusão. Chegou depois o profeta Natan na casa dele. Dias depois. Chegou o profeta Natan e falou, vou te contar uma história, Natan, rei. Conta! Existia um homem que tinha muitas ovelhas, muito rico, e tinha outro homem que tinha uma só ovelha, e era pobre. Você acredita que esse homem morreu e tinha muitas ovelhas? Foi lá, mandou pegar a ovelha
Daqui que só tinha um, era pobre, para matar a ovelha, para comer a ovelha dele. Eu falei, quem que é esse homem? Ele tem que morrer, traz ele aqui que eu vou mandar prender ele. Ele vai morrer, porque ele fez uma coisa dessa, coitado do homem pobre. O profeta falou assim, tu és esse homem. Meu Deus, é forte. Meu Deus. Aí quando ele falou, tu és esse homem, o Espírito Santo tocou nele. Tu és esse homem. Você tinha tantas mulheres, você tinha que pegar a mulher do seu melhor soldado mais fiel e ainda mandar matar ele. Deus vai pesar a mão contra você. Aí falando tantas coisas, aí eu fiz para ele escolher, se ele queria tal condenação, para ele ficar nas mãos de Deus. Aí o que ele fez? Ele se arrependeu, ele chorou, ele clamou perdão, pediu perdão a Deus, aí escreveu esse salmo, vai ler agora. Ao mestre de canção de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído a esposa Batseba, esposa do outro, do soldado. Aí ele diz, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço o meu pecado, as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele falou assim, eu pequei. Se o Senhor mandar me matar, tirar minha vida, fazer eu sofrer, o Senhor tem toda a razão. Eu pequei e não tem jeito. Não tem jeito. Aí ele escreveu só, escreveu 32 também, escreveu só todo, e aí depois do versículo 10 entra, aí depois escreveu mais uma coisa, versículo 10, ele fala assim, faz-me ouvir, no versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os meus ossos que eu esmaguei. Versículo 10, cria, que nós lemos, cantando, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o coração dele estava puro. Né? Na época ele pensou os dois grandes pecados, adultério, e depois assassinato. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável, está aqui, renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu me arrependa sempre, esteja contigo. Aí no 11 ele fala, não me repulse da tua presença, nem me retires, não retires o teu espírito, o teu Santo Espírito. No 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me, dá de novo, eu pedi a alegria. E sustenta-me com espírito voluntário. Por quê? Então, porque se eu me perdoar, sabe o que eu vou fazer? Vou me arrepender, eu vou ensinar os outros a não fazer o que eu fiz de errado. Eu vou reconhecer o meu erro. Meu erro foi muito grande. E na época Davi era um rei, mas era um pastor também. Ele dirigia o grupo, né, da igreja lá. Tipo líder principal. Aí ele fala, sustenta com o espírito voluntário, então ensinarei a todos os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Eu vou ensinar que eles têm que se arrepender, se converter como eu me converti a ti. Ou seja, ele se arrependeu verdadeiramente. Quem que sabe? Deus. Deus. Senão, Deus teria mandado matá-lo, ele e a esposa. E aí a esposa engravidou. E ficou. Não, aí logo depois
da morte do filho. Na semana seguinte ele casou com a moça. Ele casou com ela. E aí, o primeiro filho que nasceu, o filho do casal, já legalizado, né? O filho. Mas quando nasceu, foi filho de quê? De adultério. E ele era rei. Deus não poderia ter. Aí esse filho morreu. Mas o filho adoeceu, logo nasceu, e ele jejuou, orou, clamou a Deus, ficou em jejum. Depois o filho morreu. Quando o filho morreu, ele já começou a comer, levantou, falou, glória a Deus, Deus me deu, Deus tomou, Deus sabe o que faz. E continuou casado com a esposa. E aí depois de um tempo, a esposa teve outro filho. Quem foi esse filho? Salomão, que foi o rei Salomão, o homem mais sábio, que foi o continuador da bênção de Davi. Olha como Deus faz as coisas. Deus, de um erro, Deus transformou numa bênção. Então não importa o erro que você cometeu no presente, no passado, ou vai cometer se você estiver com Jesus. Não importa. O importa é que Deus perdoa. Quando confessa, Deus perdoa. E Deus previne. E Deus faz de você uma grande mulher, um grande homem. Mesmo com o passado, mas o passado morreu. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, se faz novo a cada dia. Aleluia! Glória! E foi assim que Davi teve a bênção de Deus. O arrependimento. Com arrependimento. Todos nós precisamos arrepender. Esse arrependimento é o mais importante. E não adianta arrependermos desejando o mal do outro. Nós temos que arrepender primeiro para Deus e depois para as pessoas. E a Bíblia fala, Jesus fala, nos ensinou na oração do Pai Nosso, se perdoarmos aos homens as vossas ofensas, Deus nos perdoará. Se não perdoar, Deus não vai te perdoar. Você não terá vida eterna. Então é forte. E necessário, por que eu estou dizendo isso? Por quê? Para alcançarmos a vitória, precisamos estar de bem com as pessoas. Já vi vários pastores amigos pregando, dizendo o seguinte, que você deixa de alcançar uma bênção na saúde, uma bênção na prosperidade, deixa de alcançar a bênção porque retém o perdão a certa pessoa. Baseado naquele versículo. E em Provérbios, eu vou ler só um versículo para os irmãos, Provérbios 28, 13, Provérbios 28, 13, até anotei aqui, mas vou abrir direitinho. Anotei no celular, que eu ia abrir direto. Provérbios 28, 13, diz o seguinte: o que encobre, esconde as suas transgressões, seus pecados, jamais prosperará. Meu Deus. Está escrito aqui. Provérbios 28, versículo 13. A pessoa que encobre, esconde as suas transgressões, seus pecados, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa, as transgressões, os pecados, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quero aprender com meus erros e jamais cometer. Sei que não é tão difícil, tão fácil, mas é difícil continuar no erro e viver no desespero e ficar para trás do que? Se Jesus voltar, você vai ficar? Aí ele declara na música: eu quero ser, eu quero. Então o desejo tem que querer a partir de você. O desejo de querer, o desejo de perdoar, o desejo de confessar, o desejo de se arrepender. Primeiro, o desejo de se arrepender, como Davi fez. Primeiro, o desejo, ele arrependeu e ele reconheceu: Deus,
Eu pisei na bola mesmo, de todo jeito. O senhor é justo de fazer de mim o que o senhor quiser. É justo. Porque eu pisei na bola. Mas eu estou arrependido. E eu quero ensinar os outros a perdoar, a confessar. Eu quero fazer isso, meu Deus. Tem misericórdia da minha vida. E a misericórdia veio até ele. E a misericórdia veio até nós. Então, aqui, ó. Quer a vitória, quer prosperar? Não encubra as transgressões. Confesse. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração, cairá no mal. O mal conhece. Forte demais. Forte, nossa, que palavra forte. Forte demais, né? Eu vou esconder, aqui, ó, gente, conta para ninguém não, que a pessoa que eu fiz errado aí, conta para ninguém não. Estou escondendo. Não adianta. Diante de Deus, não adianta esconder as minhas transgressões, os meus pecados, não adianta esconder. Só você sabe, não conta para ninguém, não, vocês vão contar. Não pode contar no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, décimo ano, vocês vão contar. Ninguém vai deixar de esconder. E aí não tem jeito de esconder, então quando eu confesso, aí eu alcanço a prosperidade. E a prosperidade é o quê? São sonhos, necessidades básicas supridas e seus sonhos, seus desejos, seu coração alcançados. E aí você tem que prosperar. Mas os confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, que crê sempre nisso, que sempre confessa, sempre está buscando a Deus, mas que endurece o coração, não quer saber de Deus, cairá no mal. Vai cair no mal. Então, essa música fala sobre isso, né? Que para me ter a vitória, eu tenho que reconhecer o erro e desejar não ficar com ele. Como Davi falou, não adianta. Eu sou rei. Sabe o que eu poderia ter feito? Profeta Natan, só você que sabe disso. Ninguém sabe. Então, guardas, traz a lança aí, mata o rei Natan aqui dentro. Vai falar que morreu de qualquer coisa. Profeta. Mata ele, podia ter mandado matar o profeta. Ele era rei. Eu podia ter mandado matar o profeta, ficava tudo escondido. Encobriu as transgressões, já matou um, mandar matar o outro. Mandou matar o marido da mulher e mandar matar o profeta. Não, Deus ia pensar sobre ele. Mas ele podia, mas o que ele fez? Em vez de usar o seu próprio caminho, a sua própria defesa, não, ele se arrependeu. Aleluia, meu Deus. Ele se arrependeu. Meu pai. Ele viu com o erro. Quero aprender. Aí ele aprendeu. Ele perdeu o filho dele, né? Ele aprendeu a aprender. Eu quero aprender com meus erros. É como se fosse Davi falando isso. Quero aprender com meus erros. Eu aprendi. Deus vai me punir. Eu não tem jeito, não. Eu vou no inferno. Eu não tenho jeito. Eu vou. Porque aí ele se arrependeu. Ele desejou não mais cometer esses erros. Tanto que nunca mais ele fez erros semelhantes. Não mais cometeu. Aí, o que aconteceu? Deus deu a vitória. Deus deu a bênção. Aí para nós aqui hoje, às vezes não é tão fácil aprender. Quero aprender. Como eu disse, não é tão fácil aprender. Por isso aquela música que a gente gosta muito, canta muito, diz o seguinte, como é que é? Cuido de ti. Aprendo um pouco aqui, aprendo um pouco ali. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Aleluia. Eu aprendo um pouco aqui, sempre aprendendo. Aprendo um pouco ali e acredito que nesse aprendizado Deus cuida de mim. Amém. Eu sempre costumo dizer, de 8 anos de idade, já sabe ler e escrever bem, de 8 a 80, nós estamos sempre aprendendo.
Para você tem que falar, eu quero aprender. Se você não quer, pense nisso, queira. E eu aumentei depois que eu vivi com minha mãe, até 93 anos dentro da minha casa, 92, eu aprendi que eu falo de 8 a 88. De 8 a 88 nós estamos sempre aprendendo. Por quê? Com 84, 85 ela aprendeu tanta coisa. Que ela não tinha medo, não sabia fazer de jeito nenhum, e aprendeu a fazer e estava feliz. Com 86 anos, 88. Então de 8 a 88, nós estamos sempre aprendendo. Então, eu quero aprender com meus erros, eu quero aprender como Davi. E aí ele pede, como que ele pediu? Cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro. Um coração que vai pensar mais na mulher, vai pensar mais no... Um coração puro. E como é que nós conseguimos isso? Eu costumo dizer que de 8 a 80 nós somos jovens, né? E o Salmo 119, versículo 9, diz o seguinte: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Observando, lendo, estudando a palavra de Deus. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então, Davi pediu, cria em mim, ó Deus, um coração puro, que eu quero guardar a tua palavra. Ele fala isso nos Salmos todos. Então ele guardava, ele cantava a Bíblia, ele escrevia, ele lia a palavra. E depois Davi escreveu os Salmos, livro de Salmos, quase todos. Davi escreveu. E depois os Provérbios e Cantares escreveu o seu filho Salomão. Continuou, que o pai fazia, o filho de Deus fazia na bênção. Ou seja, a maldição transformou-se em bênção, porque houve um arrependimento. Então eu quero aprender com isso. Aprender, eu quero ser, eu quero declarar que eu quero ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. O que é o coração de Deus? É o coração que deixa ser puro pelo Espírito Santo, não pelo nosso desejo, não pelo nosso próprio desejo. A Bíblia fala que nosso coração é enganoso. A gente acha uma coisa, mas essa coisa pode estar errada. Mas eu não estou sentindo isso de fazer isso. Eu não estou sentindo vontade na igreja. A Bíblia fala em Jeremias 17, 5 a 9, que o nosso coração é enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração, nós confiar em Deus. Confiar em nós mesmos. Principalmente para as coisas certas ou erradas. Eu acho que está certo. Mas parece direito, parece certo. Mas pode ser que esteja errado. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Aí quando você fala assim, eu quero aprender na Bíblia. Quero aprender o que a Bíblia diz com os meus erros. E aí nós vamos ter a vitória. Em todas as áreas, quando você deseja aprender, você é abençoado. Sabe que a Bíblia fala também em Provérbios 21, que a humildade precede, ela é antes da honra. Você quer ser honrado em todas as áreas, quer ser honrado, quer ser abençoado, quer ser próspero? Pega primeiro a humildade. A humildade, e a humildade tem junto a ver com arrependimento. A humildade, porque muitas vezes a pessoa é soberba e não alcança a misericórdia de Deus. E com humildade nós alcançamos a misericórdia de Deus, e alcançamos a prosperidade e a vitória. Amém? Então vamos cantar isso novamente. Vem. Desde o início. Vamos cantar ele. Aí você presta atenção nessa letra que nós lemos aqui. Um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. O que? Peça a Deus hoje para te dar um coração puro. Como você vai ter um coração puro? Só com o Espírito Santo em você. O Espírito inabalável.
O Espírito Santo inabalável quando está conosco.